participantes só por enquanto, mas eu vou dar por iniciada a nossa aula, que está sendo já gravada. Vocês conseguem ver aí a projeção? Sim, professor. Sim. Eu não sei se dá para vocês me verem, porque ontem estava caindo a hora que eu me projetava aqui também, mas deixa eu ver o que acontece. Vocês me veem? Sim. Sim, professor. Estamos na sala de aula. É só para vocês matarem a saudade da sala de aula. Só que essa sala de aula tá meio coisadinha, meio coisinha, meio cheia de frescurinha. A projeção vocês veem também, não? Sim, professor. Beleza. Nós terminamos a aula passada falando sobre fontes do direito processual do trabalho. E, inclusive, a gente acabou falando bastante da reforma trabalhista, o que é que a reforma trabalhista acabou por fazer em relação a algumas fontes do processo do trabalho, do direito material também, né, do direito do trabalho também. Mas, enfim, o que nos importa é o direito processual do trabalho nesse semestre. E aí vocês puderam, junto comigo, estudar um pouco aí acerca do que seriam essas fontes e como é que se dariam essas alterações graças à reforma trabalhista. Essa aula hoje, a pretensão é que vocês compreendam um pouco mais acerca de princípios do direito processual no contexto geral, e a gente vai falar já também de alguns princípios do processo do trabalho em específico. Bem, aqui a primeira projeção que aparece, está falando de uma introdução aí, que é o que o senhor Carlos Henrique Bezerra Leite nos ensina acerca de princípio. Ele fala assim: a coerência interna de um sistema jurídico decorre dos princípios sobre os quais se organiza. Então, é básico que a gente tenha princípios, né, senhoras e senhores, para organizar o nosso Estado. O Estado e, consequentemente, até o nosso processo, né, num contexto geral. Então, a gente sabe que o que Carlos Henrique Bezerra Leite está dizendo, esse Carlos Henrique Bezerra Leite, só para fazer um parênteses do parênteses que está no nome dele, é alguém que você que pretende se embrenhar um pouco mais no processo do trabalho, faz-se necessário que você saiba quem é Carlos Henrique Bezerra Leite, que ele é membro do Ministério Público do Trabalho, acho que agora é desembargador da segunda região, salvo melhor juízo, e é alguém a ser estudado, tá? A obra dele, eu já tive a oportunidade de entrar em alguns gabinetes de alguns juízes, essa é daquelas obras que todo gabinete de juiz que você vai, tem lá Carlos Henrique Bezerra Leite lá, tá lá o Bezerrão lá, né? Então é bom que você também se adapte a esse nome e, se possível, adquira essa obra, que é uma obra bem interessante do processo de trabalho. Ele é seguido, bem seguido. Mas, enfim. Então, ele quer dizer que é necessário que a gente tenha os princípios para organizar o processo e para organizar, inclusive, a nossa vida, né, num contexto geral. Coerência... Opa, peraí.
Coerência lógica e coerência teleológica, ou seja, concatenação quanto aos aspectos filosóficos, éticos, políticos, sociológicos, valores estabelecidos pela sociedade no todo. Olha, isso aqui, pessoal, é bem, assim, filosofia e muito processo num contexto geral. Então, eu não vou ficar gastando muita saliva aqui, não. Quando nós adentrarmos ainda hoje ao que efetivamente nos importa acerca de princípios do processo do trabalho, aí eu vou gastar mais saliva. Aqui eu vou passar, eu vou fazer um comentário breve e a gente vai dando sequência, tá? Porque tem muito a se falar hoje ainda. Hoje é daquelas noites assim que meia-noite é cedo, viu? Mas então ele está dizendo aí, ó, valores estabelecidos pela sociedade num todo. Então, princípios advém muito de costumes, advém muito de preceitos que a sociedade tem como valorosos. Você sabe bem o que é princípio, então não tenho muito o que falar acerca de princípios num contexto geral, como aqui está sendo colocado, não. Tá? Para frente. Diz aí, a coerência e consistência buscadas nos princípios, por óbvio, não estão além ou acima do direito, mas hão de fazer parte de todo o ordenamento legal. Complementa e não se contrapõe à normatização. Você não vai ouvir falar de que um princípio contrapôs aquilo que o direito diz. Só um minutinho, pessoal. Então, quando você vai falar e estudar princípios, você não tem que ter em mente de que ele, por sua vez, vai contrapor o que o direito diz, o que a normatização diz, certo? Ele, na verdade, ele nos assessora na hora de você interpretar uma normatização. Então, ele complementa o raciocínio, também, na verdade, né? O princípio, a gente tem essa base para que ele serve. É basicamente isso daí, né? Dando sequência. Aqui está uma transcrição do que a gente tirou daqui do jurídico, certo? E eu vou logo no que me importa aqui, ó. Ao você ver os princípios gerais não são nada mais já que esses destinam a preencher lacunas. Essa que é a ideia básica de princípios, né? Você está interpretando norma, quando você, enquanto legislador, está criando uma norma, você vê quais são os princípios relacionados àquilo que você está criando, quais são as bases teológicas que você vai fazer, lançar a mão para criar uma normatização, né, enquanto poder legislativo, por exemplo. É isso que o poder legislativo tem que ter em mente, para que essas lacunas sejam supridas, né, na aplicação do direito e até mesmo na criação de uma legislação, tá? Baseado nisso, baseado no que se tem em mãos, você vai, então, ter uma normatização bem criada e bem aplicada, né? Ou seja, a função dos princípios de direito é a mesma da anular comportamentos. Essa que é a ideia dos princípios, então. O operador do direito, quando lança a mão de princípios para a aplicação na prática, né, vamos dizer assim, na operacionalidade do direito, ele também, obviamente, vai lançar a mão dos princípios para também suprir possíveis lacunas, né? Assim como costume, já falei, como analogia, né? Como jurisprudência, os princípios também também estão para nós no sentido de nos assessorar, né?
na interpretação e aplicação do direito. Isso também é tranquilo para nós. Próximo. Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço e corrosão de sua estrutura mestra. Isso aqui nada mais, nada menos que Celso de Mello, quem falou, né? Isso ele falou, inclusive, numa das obras dele, né? Ele diz isso para nós. Já ouviram falar, obviamente, era um dos decanos do STF, né? Que agora está aposentado, mas ainda continua sendo professor, então, enfim. Mas o que ele está dizendo aqui? Não pode ferir sequer os princípios. Ferir princípio é um ferimento de morte, segundo Celso de Mello. Ele está tentando nos mostrar, então, o quanto é importante seguir o que um princípio nos diz. Ele está, assim, a par e passo com a normatização mesmo, segundo o que Celso de Mello está falando aqui. Ele está querendo dizer, então, que se você fere um princípio, você fere um arcabouço de uma estrutura toda. Imagine os senhores, então, a força que é um princípio, né? O quanto importa ter em mente o que seria esse princípio aí, tá? Aí tem uma definição do que é contumélia, depois você vai ver isso para lá. Princípios constitucionais fundamentais. Bem, aqui sim já nos importa um pouco mais, porque vocês já estudaram, obviamente, direito constitucional e viram que a gente tem alguns princípios pré-estabelecidos na nossa Constituição. Princípios, inclusive, que são também observados no processo do trabalho, né? Vocês têm conhecimento do que eu estou dizendo, também é tranquilo para vocês. Mas vamos lá. O princípio constitucionais fundamentais. A função informativa auxilia o legislador na criação da norma, valores e princípios políticos, sociais e éticos. Olha, o poder legislativo, ao criar uma norma, ele tem que ter essa preocupação de observar a legislação, claro, já é pré-existente, correlato àquela outra norma que ele estaria criando, né? Se tem, na verdade, alguma outra legislação, qual é a aplicação daquela outra legislação e os princípios seguidos naquela legislação, ou na normatização num contexto geral. Quais são os princípios estabelecidos num determinado estado para determinada coisa? Estado, eu estou falando nação aqui, tá? Então, aí a nação grega tem lá os seus princípios. Os princípios da nação grega hão de ser tomados por base para a criação de uma nova normatização? Sem dúvida. É assim que se espera, né? Por quê? Porque, como foi falado agora há pouco pela doutrina, há de se preocupar-se com o quê também? Com os anseios do povo, né? Quando da criação de uma legislação. Isso também é aplicável na legislação processual? Claro. Nós tivemos ainda, em 2017, a alteração do processo do trabalho advinda aí da reforma trabalhista, né? Da Lei 13.467 de 2017. Então, de novembro para cá, de 2017 para cá, nós temos agora uma nova legislação também processual trabalhista. Vejam. Por mais que alguns não queiram, né? A gente tem muita coisa boa que foi alterado na legislação processual trabalhista. Não que eu concorde com tudo, né? Eu só não, né? Eu e a torcida do Flamengo, como costumam dizer, né? Muita coisa está irregular realmente na nova legislação e questionado, inclusive, perante o STF. Mas eu posso dar um exemplo aqui
do que vinha acontecendo com muita frequência, né? Que era uma coisa que incomodava o povo em geral. Era aquele, sabe, aquele monte de reclamação trabalhista ajuizada, protocolada, e assim, se colar, colou, porque era assim que acontecia, moçada. Esse advogado que vos fala já há mais de 20 anos, advoga na área trabalhista também, né? E eu vou te falar, isso de uma certa forma denegria a nossa imagem, porque todo advogado trabalhista era meio que pichado assim como, esse cara é um urubu, isso aí, cuidado, isso aí, se você passar na frente do escritório dele, ele já quer ajuizar sua reclamação trabalhista. E era assim meio que de forma geral essa história, sabe? Então, era anseio do povo em geral, inclusive de parte da sociedade, nós, advogados trabalhistas, que alguma coisa fosse realmente feita em relação a isso. Quer dizer que, então, os princípios e normatizações aplicadas na 13467, na formação dessa lei, a gente pode observar, então, que muito do que se pretendia na nossa área trabalhista foi atendido. Tanto assim o é que teve uma queda aí, de 2017 para cá, de mais de 40% de protocolos de reclamação trabalhista, senhoras e senhores. Imagine os senhores, então, quanta gente deixou de ser aventureiro da justiça do trabalho, ou do processo do trabalho, que é o que nós estamos estudando aqui. Então, há de se ter essa preocupação quando da criação de uma legislação? Sim, claro que tem. E vai auxiliar, né? O princípio vai, então, auxiliar o legislador nesse aspecto também? Sem dúvida. Sem dúvida. Tá? Função interpretativa, utilizadas na aplicação da norma na solução de casos concretos, suprimindo lacunas. Pronto, então agora nós já temos uma nova legislação processual trabalhista aplicada. E havia essa lacuna, na verdade, por exemplo, acerca de honorário de sucumbência. Havia ali, na Justiça do Trabalho, não havia uma legislação específica a tratar de processo de trabalho num todo, tá? A tratar de honorário de sucumbência. Esse advogado que vos fala, todas as minhas petições, desde a década de 90, vou falar assim para vocês, eu colocava lá o pedido de honorários advocatícios. Mas, via de regra, os juízes, por conta dessa lacuna que tinha ali, não deferiam. E tinha uma certa noção mesmo, tinha uma certa consistência na decisão deles, porque tinha um único momento que esse deferimento era observado, que era quando havia representatividade sindical, né? Que é a Lei 5584, salvo melhor juízo. Essa lei fala lá que quando, à época, né? Que quando representado por sindicato, teremos sim o deferimento de honorários de sucumbência. Fora isso, algumas vezes a gente via juiz deferindo isso. E assim mesmo, quando ia até o tribunal acabava reformando a decisão, né? Por quê? Porque não tinha uma lacuna. Ó, tinha uma lacuna aí que as questões principiológicas não supriam num todo. Hoje, suprido isso por conta desses princípios que não eram observados à época e hoje passaram a ser observados porque estão na legislação trabalhista, processual trabalhista, os juízes agora deferem tranquilamente honorário de sucumbência. Estou tentando mostrar na prática, inclusive, o que é que nós estamos estudando hoje. As questões principiológicas da época são agora observadas graças a quando da criação, né, da nova legislação, que foram observados esses princípios que, à época, já eram destacados em algumas decisões, mas não aplicados, né? Isso surtiu um bom efeito? Surtiu um bom efeito. Um bom efeito, sim, né? Porque tolhiu um pouco essa mania, né, que se tinha de ajuizar uma reclamação trabalhista de qualquer forma, né? Vou ajuizar, porque ninguém vai ser condenado a nada mesmo. O máximo que vai acontecer é ser arquivado, não vai nem ser condenado a custas.
nem condenar a litigância de má-fé, porque a juizada não, muito raramente, né, condenava, hoje condena, tá? E tudo baseado nessas questões principiológicas já da época, aplicáveis hoje, porque a nossa legislação observa esses princípios, tá? Fontes primárias, fontes formais primárias, de uma certa forma dá para dizer que princípios têm essa base, né, de nós colocarmos assim que o princípio é uma das fontes observadas no direito processual do trabalho também, assim como em outras áreas, né, que você também sabe bem, porque eu estou dizendo aqui, não tem dificuldade em entender isso. Diante do conflito, princípio, justiça versus lei, regra, deverá prevalecer o quê? O princípio. Ah, mas a lei fala uma coisa diferente. Ok, mas vamos observar o princípio. Coisa, inclusive, e aqui eu vou fazer, obviamente, agora mais uma crítica, né? A reforma trabalhista, porque o que acontece? Muitos dos princípios, inclusive os que tratam acerca da dignidade humana, não vem sendo observado à risca. Não é que não vem sendo observado, não foi observado à risca quando da elaboração da reforma trabalhista. Inclusive o uso da dignidade humana, que está na Constituição e tudo mais, isso inclusive está sendo questionado junto ao STF. Então, vejam, por que tem essas questões agora discutidas lá, então, no STF? Ora, por quê? Porque não se tomaram por base que a doutrina está nos dizendo, que se você tiver a legalidade e a justiça, opte pela justiça. Ah, mas a lei tal já dava esse embasamento, blá, 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 blá. Pois é, mas e o que é de interesse, o anseio da maioria da população acerca dessas questões, o costume e primordialmente o que nós estamos estudando agora? O que é um princípio processual trabalhista acerca dessa questão? Isso, então, tem que ser observado? Sim, tem que ser. No finalzinho da aula passada, nós falamos sobre isso, quando nós estávamos discutindo aqui as fontes, e a gente acabou falando, como eu já disse, acerca da reforma trabalhista, e na reforma trabalhista a gente consegue visualizar isso com bastante frequência, né? Essa não observação da justiça em detrimento da lei, vamos dizer assim. Oportuniza o julgador criar de forma vinculada, sem que fique assim, inerte a tudo que observa na sociedade atual, se safando do legalismo exacerbado, inadequado e restritivo. O bom é mesmo que o nosso legislador tivesse mesmo essa preocupação quando fosse criar uma legislação e que não ficasse vinculado ao legalismo, né? Que o legislador só não, né? Eu estou falando do legislador, mas na verdade aqui já está falando não só do legislador, mas também do julgador, o juiz. E se você analisar o que a gente falou da aula passada, o juiz não vai poder mais, né, como eu diria, publicar jurisprudência. É quase isso que estão querendo por lá, né? O que está dizendo lá na reforma trabalhista, que na reforma trabalhista nós estudamos na aula passada. Mas não é isso que a doutrina vem pregando, nem tampouco o que o Tribunal Superior do Trabalho vem pregando, para nossa sorte, né? Vamos dizer assim. Porque é bem na verdade, senhoras e senhores, quando a lei fala agora que o juiz não pode julgar senão de acordo com o que a lei manda, é o contrário do que está sendo colocado pela doutrina. Isso que eu acabei de falar primeiramente foge a tudo que nós estamos falando acerca de princípios. Ora, nem sempre a legislação está baseada nos princípios trabalhistas ou processuais trabalhistas, né? E daí, para nossa alegria, nós temos os julgadores, não é mesmo? Que, por sua vez, vão criar jurisprudência que vão nos ajudar, inclusive baseado nos princípios, a entender melhor o que está dizendo uma determinada lei. E é assim que tem que ser, porque senão não vai fugir desse tal legalismo exacerbado
inadequado e restritivo. Juiz pensa. Se juiz pensa, ele pode, sim, julgar de acordo, inclusive, com os princípios. É isso que nós, enquanto sociedade, né, jurisdicionados, vamos falar assim, é o que nós esperamos. Porque não adianta ele só baseado na legislação julgar a sua reclamação trabalhista, a minha reclamação trabalhista e assim por diante, né? Eu não estou falando só do aspecto do trabalhador, não, tá, moçada? Do empregador também, tá? O empregador também, porque senão a gente viria aí um monte de juiz só condenando reclamado, só condenando empregador. E para nossa sorte, vamos falar assim, né? Não é bem o que vem acontecendo. Para nossa sorte, a juizada está sim se atendo aos princípios basilares do processo do trabalho, inclusive alguns deles de cunho constitucional, como nós estudamos na aula passada já, né? O próximo slide. Ué, não é esse slide? É os 8. Superar de direito pessoal, informativos. Ué, para mim aqui está diferente. Interessante. No material que eu mandei para vocês, está escrito aí princípios gerais de direito informativos, princípio lógico? Ah, tá. Ah, localizei, perdão. Achei aqui. Princípio lógico. A petição inicial, logicamente, deverá preceder a contestação. Isso é um princípio basilar, princípio geral do direito processual. Obviamente, senhoras e senhores, quando a gente fala de princípio lógico, é o quê? É o que o nome está dizendo. Logicamente, no processo, a gente vê primeiro aparecer a petição inicial. Depois, obviamente, a contestação ou qualquer outra peça processual. Mas o nome já está sugerindo que ela é inicial. Ora, então, no processo de trabalho, isso não vai fugir à regra. Primeiro, nós teremos a petição inicial, que nada mais é que a reclamação trabalhista tratada ali no artigo 840 da CLT, e lá falando que, inclusive, essa reclamação trabalhista, ela pode ser reduzida a termo, porque ela pode ser verbal, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, quando falarmos do princípio da oralidade. Bom, mas, então, a lógica é que você vai ter primeiro a petição inicial, depois as demais peças, que, na verdade, via de regra, as demais peças sempre se iniciam pela contestação, né? Via de regra, pela contestação. Princípio jurídico, busca de igualdade na demanda e justiça na decisão, para evitar o que? A caixinha de surpresa, segundo Carlos Henrique Bezerra Leite. CHBL é Carlos Henrique Bezerra Leite, tá? É o Bezerrão de novo. Baseando-se em regras pré-estabelecidas com clareza. Para que a gente possa ter um processo, inclusive processo do trabalho, né? Processo em geral, mas inclusive o processo do trabalho, a ser observado com as normatizações necessárias, a gente tem que ter regra, né? Essas regras, obviamente, vão ser para que nós tenhamos uma tramitação normal do processo. É o que se espera, tá? Essa que é a ideia, então, quando princípio jurídico, para que a gente não tenha, então, uma caixinha de surpresa, ou seja, a gente já prevê como é que vai ser uma decisão, a gente já prevê o que vai vir depois de uma petição inicial, porque a gente sabe, juridicamente falando, que a gente tem uma contestação a ser apresentada depois da petição inicial. Então, isso é tranquilo para nós também, né? Creio que vocês estão me compreendendo aí e compreendendo a doutrina quando ela fala desse princípio jurídico, tá? Que aparece logo depois, claro, do princípio lógico. O próximo slide. Princípio político. Garantia social de direitos dos cidadãos em sem muito sacrifício, liberdade individual, dever que o tem o juiz sentencial, ainda que tenha lacunas. Veja, o juiz tem que fazer o quê? Entregar a tutela jurisdicional. Esse é o meu direito enquanto cidadão.
Se eu provoquei o judiciário, o juiz agora, que é esse princípio político, né, estabelecido, inclusive, na nossa própria Constituição, eu tenho direito agora de ter uma decisão. Seja decisão favorável ou desfavorável, mas eu tenho que ter essa decisão. Mesmo, então, quando o juiz também não adentra ao mérito, porque supostamente tem uma lacuna ali, alguma coisa para ser observada, e que, inclusive, caberia, se fosse o caso, né, uma peça por nome de embargos de declaração, né, mesmo assim, o juiz tem que julgar, mesmo diante de uma lacuna, ele vai ter que julgar, tá? Mesmo, inclusive, dessa lacuna seja uma lacuna, inclusive, na legislação, também o juiz tem que julgar. Essa é a famosa entrega da tutela jurisdicional. Eu, enquanto cidadão, tenho direito de ter isso em minhas mãos, certo? Princípio econômico. A lide não poderá ser tão onerosa, demorada, né? Por conta da tal busca do acesso à justiça pelos pobres e insuficientes, via da assistência judiciária ou da justiça gratuita, como que é parte da doutrina, né? Veja, a justiça tem que ser acessível. E não só, obviamente, o que a gente ouve falar por aí, né? Não só para quem tem grana, né, moçada? A justiça tem que ser acessível para todos. Essa que é a ideia, então, quando fala do princípio econômico. E que isso seja também, em consequência de algumas pessoas que têm a hipossuficiência econômica, inclusive, né? Que essas pessoas também possam acessar a justiça, que essas pessoas também possam ter acesso e poder exercer todos os seus direitos, inclusive de cunho processual. E trazendo aqui para a nossa praia, né, de cunho processual trabalhista. Vocês já me ouviram falar nas primeiras aulas o cunho social que tem a Justiça do Trabalho, né? Porque disse ser a justiça da sociedade num contexto geral, né? A justiça, em alguns momentos também, dos menos providos, vamos falar assim, né? Então, essas pessoas todas, senhoras e senhores, elas têm que necessariamente ter acesso, não é? Ter acesso à justiça. Nós vamos falar desse princípio aí, que é o princípio da inafastabilidade do judiciário, e você vai entender ainda melhor que todos nós, independentemente da nossa condição financeira, nós temos que ter acesso à justiça. Então, esse é o princípio basilar, por nome de princípio econômico, tá? Vejam que tudo que nós estamos falando aqui, por enquanto, ainda se referem a direito processual num contexto geral, tá? Por isso não estou me atendo muito, não. Mas se precisar, me fale aí que eu dou uma freada aqui e a gente volta e conversa de novo a respeito do que eu estou dizendo aqui, tá? É mesmo para ganhar tempo que eu preciso falar com vocês hoje aqui bastante. Então, princípios fundamentais ainda. O princípio da igualdade, né? Ainda princípios gerais do direito processual, agora os princípios fundamentais. Letra B aí. Princípio da igualdade ou isonomia. Todos são iguais perante a lei. Artigo 5º da Constituição. Observando-se os demais princípios, entre eles da dignidade humana, valor social do trabalho, livre iniciativa, erradicação da pobreza, marginalização, da redução das desigualdades sociais e regionais. Vejam, até para você analisar que todos são iguais perante a lei, você tem que ver se essa desigualdade, inclusive acho que na sequência aqui, se essa desigualdade há de ser também ponderada em relação a outros princípios. Porque, vejam, que aí foi falado aí, por exemplo, o princípio da dignidade humana. Dá para você tratar todos iguais perante a lei, efetivamente, ou ipsis literis, como está dizendo aqui a legislação, o artigo 5º diz? Claro que não. O que está sendo colocado aqui é básico. Mas quando você vai analisar que todos são iguais perante a lei, você tem que pensar como Aristóteles está falando. Porque se nós estamos falando de igualdade, nós temos que pensar também na desigualdade. Quer dizer que essa igualdade implica dizer que todos vão ter os seus direitos respeitados de acordo com o que a Constituição nos diz. Mas tem pessoas que, para ter esse direito respeitado,
necessitam de outros princípios a serem observados, como é o caso do que eu falei da dignidade humana, né? Então, assim, é uma concatenação de princípios, a bem da verdade. Esse princípio da igualdade, ele por si só não existe ele no mundo, vamos dizer assim. Ele depende da existência de outros princípios. Daí a complementação que nós falamos ainda há pouco, né? Por isso Aristóteles colocou tratar igual os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Entendeu o entendimento que Aristóteles nos colocou aqui? Se é desigual, você tem que ver como é que é a desigualdade dele para, com essa desigualdade, diante dessa desigualdade dele, fazer com que ele se aproxime um pouco mais da sua igualdade ou da igualdade comum, da igualdade da sociedade. Fazê-lo alcançar aquela igualdade que a nossa Constituição se refere. Ah, meu, você é igual a mim, então você faça o que você tem que fazer. É mais ou menos assim, é uma classe difícil até de tomar por exemplo, mas talvez fique mais fácil vocês entenderem o que eu estou dizendo. Uma classe machista existe, senhoras e senhores, em querer, por exemplo, no local de trabalho, dizer assim, eu pego um fardo de açúcar e ora, se nós todos somos iguais perante a lei, então a mulherada tem que dar conta de pegar um fardo de açúcar também, de 60 quilos, e carregar para cima do caminhão. Rapaz, quando me falam umas coisas dessa perto de mim, ou eu saio de perto, ou então eu vou vomitar um monte de coisa em cima de um cara estúpido desse. Eu não vou nem falar dos adjetivos todos que eu utilizo, não, sabe? Mas, moçada, as mulheres têm que ser tratadas como a nossa Constituição está querendo dizer, que todos são iguais perante a lei. Então, se todos são iguais, se ela recebe o mesmo salário que eu, ela tem que carregar um fardo de açúcar como eu carrego. Não, ser extraterrestre. Você tem que tratar os desiguais com as desigualdades que lhe cabem. É isso que Aristóteles já pregava à época dele, né? Antes de Cristo. Ele já falava disso. E tem gente ainda que não entendeu esse negócio até hoje. Ora, se é desigual, respeite a desigualdade para que se torne igual. Você vai tentar fazer o quê? Equiparar essa igualdade, né? Há de se pensar dessa forma, que a desigualdade tem que se tornar alguma coisa que vá tentar chegar num nível de igualdade. É isso que se prega. Acho que vocês estão me entendendo bem aí, né? Principalmente a mulherada que já passou por esse tipo de discriminação, né? Que eu acho um absurdo esse negócio e bom, na verdade, todo tipo de preconceito e discriminação me incomoda. Essa, então, em relação à mulherada, me incomoda um pouco mais. Mas vamos lá. Não é que eu sou feminista, não. Tá? Não é essa a ideia também, não. Porque tem algumas mulheres também que são meio exageradas nesses temas, né? Mas tem também o sujeitinho que é bem machista. Então, eu acho que tudo vai depender de um certo equilíbrio aí, né, senhoras e senhores? E eu sei que vocês estão me entendendo, né? Bom, é só ler Aristóteles de novo, e de novo, e de novo, que aí talvez uma pessoa dessa vai entender o que é que nós estamos conversando aqui hoje, né? Lamentável, mas tem algumas pessoas que tem que ser assim. Vamos lá. Princípio do contraditório. Você conhece esse princípio também. Não tem segredo. A gente vai passar por ele bem rapidão aqui, porque você conhece. Você sabe que é de mão dupla, né? Sabe que tanto o réu quanto o autor têm os seus direitos respeitados na nossa Constituição, né? Se alguém fala algo de mim num processo, eu tenho direito, obviamente, ao contraditório. Isso também no processo de trabalho? Claro. Tá? Claro. Explica a bilateralidade do processo. Sim. Isso explica, quer dizer, então, que nós temos pelo menos duas pessoas nesse processo. Alguém que falou alguma coisa e alguém que vai tentar dizer o contrário daquilo que foi dito a seu respeito. Por isso, contraditório. Eu vou tentar dizer o contrário do que foi dito a meu respeito, baseando-se na minha verdade, né? Baseando naquilo que eu entendo que seja a verdade dos fatos. Então, eu tenho direito ao contraditório. Define quem são as partes interessadas do processo. Isso é claro também, né? Porque daí, se tem alguém
numa lide, você consegue saber quem é parte nesse processo. Ora, Xavier, mas é fácil de você saber quem é parte. É, mas é um tal, por exemplo, de alguém querer falar, não, eu sugiro aí que a gente faça. Não, você não tem que sugerir nada, você não é parte nesse processo. Só as partes do processo que vão fazer alguma coisa aqui, que vão ter como lidar com esse processo efetivamente. Ou o terceiro interessado, que é outra história, né? A gente sabe que existe a figura dos terceiros. Eles também poderão ser tidos como, entre aspas, parte desse processo? Sim, claro. Mas aí fica fácil de você definir, então, porque mesmo esse terceiro vai ter também o direito ao seu contraditório, né? Que, inclusive, na sequência, vocês vão ver aí, vai falar de um outro princípiozinho também que você já conhece bem também, que é o princípio da ampla defesa, que está intimamente ligado ao princípio do contraditório. Eu posso produzir a minha defesa, e produzir a minha defesa implica dizer que eu posso, inclusive, produzir, por exemplo, provas, né? Que eu entendo cabíveis diante daquilo que está sendo dito a meu respeito. O processo de trabalho também? Também, claro. Inclusive, a gente vai ver do princípio da inversão do ônus da prova em alguns momentos, né? Se me permitem, eu já vou logo falando aqui, por exemplo, na questão que envolve a equiparação salarial, né? Lá do artigo 651 da CLT. A equiparação salarial é direito processual do trabalho. Ainda que a gente trate lá no direito do trabalho, quando a gente fala de remuneração, a gente fala de equiparação salarial porque está ligado a salário, né? Mas é uma questão processual trabalhista porque faz necessário que você produza essa prova perante o juiz do trabalho. Muito bem. Não é administrativamente, é processualmente. Tá. Como é que se dá na prática? Ora, alguém está tentando provar que fazia tudo que o outro fazia e ganhava menos. Eu estou resumindo aqui, tá? Porque, bem, na verdade, você tem que analisar toda a súmula 6 e todo o artigo 651 da CLT. Bom, então, eu estou tentando provar aqui que a gente faz a mesma coisa e ele ganha mais do que eu. Aí, o que eu posso fazer, então? Provocar o judiciário, por sua vez, se eu estou alegando, vai dizer para mim, olha, quem alega, prova, né? E de regra é assim que acontece. Beleza. Acontece que nesse contraditório aqui, que eu acabei de criar, não só vai haver o contraditório efetivamente, mas pode ter a inversão do ônus da prova, porque o juiz vai agora determinar que a empresa tenha que eventualmente produzir prova contra ela. Hein? Alguém tem que produzir prova contra si no processo de trabalho? E o pior é que isso não é uma regra do processo de trabalho, não. Não está estabelecido isso necessariamente na CLT. Isso está estabelecido no 397 do CPC. Alguém pode conferir aí o 397 do CPC para mim? Vai achando aí que eu vou falando aqui, tá? Eu queria que alguém localizasse o artigo 397 do CPC para a gente conversar sobre ele daqui a pouquinho. Bem, mas aí o que acontece? O juiz agora vai inverter o ônus da prova. Então, não só o contraditório essa pessoa agora vai ter que exercer, mas também vai ter que exercer o quê? Uma determinação judicial, onde ele estaria favorecendo o contraditório da outra parte, porque é o que acontece no ônus da prova, né? Você está sendo premido a oferecer, na inversão do ônus da prova, né? Você está sendo premido, você é empregador, nesse exemplo que eu estou dizendo, você está sendo premido a oferecer, por exemplo, os contra-cheques dos demais empregados, para que, então, o juiz possa ter fundamentos, base para os seus fundamentos, para, então, deferir ou indeferir aquilo que o autor dessa reclamação trabalhista, o reclamante, está postulando. Vejam o que eu estou tentando colocar para vocês. O meu contraditório, às vezes, pode vir a depender da outra parte. A minha ampla defesa pode, inclusive, depender de um ato da outra parte do processo. E isso no processo de trabalho pode acontecer no exemplo que eu estou dando aí, tá? Do juiz determinar
que a empresa, em 5 dias, traga aos autos os documentos que estiver sob seu poder. Quais documentos? Ora, os contra-cheques da outra pessoa que ganha mais do que eu. E eu quero provar para o juiz que eu ganho mais. Só que, obviamente, eu não tenho os contra-cheques da outra pessoa. Quem que tem? A outra pessoa, que não vai querer se meter com isso, obviamente, e a empresa, que é uma das partes dessa reclamação trabalhista. Aí o juiz pode determinar, então, que a outra parte traga isso? Sim. A minha ampla defesa, então, está dependendo de ato da outra parte. Alguém localizou aí? É o 397 mesmo? Oi, tem alguém aí? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Tem alguém? Ou não? Eu tô. Então, Tem. Eu fico apavorado com esse negócio, porque de repente estou falando aqui, eu tô achando que a internet às vezes até caiu. Ninguém fala nada. Eu, hein? O senhor conversa bastante, professor. Vai, vê aí se é o 397, por favor. O CPC. Não, é o 396. Vixe, parece que estou escutando até um grilinho cantar aí. Cri, 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 cri. o CPC, professor. Isso. Por favor, Vitória. 396. Artigo 3. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Olha aí. O juiz pode determinar, então, que alguém traga o documento ou coisa que esteja em seu poder. Falou aí que esse documento ou coisa não pode produzir prova contra ele mesmo? Não. Então, esse documento ou coisa pode produzir prova contra ele mesmo. Toma cuidado com esse negócio, com essa concepção errada que botaram na sua cabeça lá no processo penal, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, tá? Aqui no processo civil e no processo de trabalho não tem esse negócio, não. Porque o 396 está falando, com outras palavras, basicamente isso. O juiz pode ordenar que alguém traga o documento que está em seu poder. E o trazer o documento que está em seu poder pode, inclusive, ser um contra-cheque de uma outra pessoa, que essa outra pessoa, por sua vez, é o meu paradigma na minha equiparação salarial? É. Ué, mas, professor, peraí, o senhor está querendo que a empresa produza prova contra ela? Eu tenho a ampla defesa. E se essa minha ampla defesa, o nome está dizendo é ampla, se essa minha ampla defesa me dá o direito de produzir a prova que eu preciso produzir no processo, a minha ampla defesa tem que ser respeitada. E o juiz vai ter que determinar o que está no 396 do CPC e dizer lá para a empresa, traga os contra-cheques em 5 dias. Está escrito aí 5 dias? Ah, é no 398 que falou em 5 dias. Acho que é o 398, né? Salvo o melhor juízo. Bem, mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é a importância desse princípio da ampla defesa, tá, senhoras e senhores? E, consequentemente, concatenado aí com o princípio do contraditório. Tranquilo, ampla defesa? Tranquilo, contraditório? Sem grilo? Vou passar para o próximo. E isso aqui é bom de vocês entenderem bacana mesmo. Inclusive, tomando por base esse exemplo que eu acabei de falar aqui, né? Que é um exemplo aí que, de vez em quando, a gente se depara com ele aí no dia a dia aí, né? Algumas empresas pagando mais para o empregado e pagando menos para outro empregado, e os dois fazem a mesma coisa. Vai estar propenso, então, a uma equiparação salarial. Né? Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Pois não. Quem está falando? Gislaine. Oi, Gislaine. A gente às vezes trabalha com níveis, né? A gente vê
observa que em várias Auxiliar situações... administrativo nível 1, auxiliar administrativo nível 2, auxiliar administrativo Assim, nível A 4. gente até tenta criar né? E quando eu vou estar do outro lado, eu fico imaginando como fazer, porque às vezes elas ficam muito semelhantes, né? Essas situações. Às vezes a diferença é o tempo de serviço que a pessoa já está, mas às vezes até entrega a mesma coisa. Consegue me compreender? Eu estou te entendendo perfeitamente, Gislaine. E é assim, eu conversei sobre isso, eu não sei se você foi minha aluna no semestre passado, mas a gente falou sobre equiparação salarial no semestre passado, e eu falei lá acerca do quadro de empregados, quadro de salários, perdão. O quadro de salários, sabe, Gislaine? E lá no quadro de salários é uma das formas que o empregador tem de tentar se safar. Sem contar isso, ele pode também fazer na empresa dele um regimento interno e colocar lá quais são as funções quais são as atividades de cada função. Função tal só pode fazer isso, isso e isso. Função tal tem que fazer isso, isso e isso. E a função tal tem que fazer isso, 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 isso e isso. Estabelecer quais são as atividades especificamente de cada uma dessas funções realizadas dentro da empresa. Porque senão vai cair na equiparação salarial e vai cair aqui no que nós estamos estudando hoje, sabe, Gislaine? Não tem outra saída, não. Tem que fazer um quadro de cargos e salários bem feito, né? Quadro de cargos e salários bem feito, com as especificidades acerca das atividades. E outra coisa, no dia a dia desses empregados, não deixar que nenhum deles faça eventualmente a atividade do outro. A não ser que ele esteja ali fazendo a atividade do outro para aprender a outra atividade. E aí você vai documentar isso também, para não correr risco. E pensando no empregador, professor, o tempo de serviço que a pessoa opera já na empresa, ele pode ser um diferencial para salário ou não? Sem dúvida. O tempo de serviço é o que está na equiparação salarial também. Aí eu vou pedir para você dar uma olhadinha na súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho, Gislaine, que aí eu vou precisar, porque só isso aí, só a equiparação salarial é uma aula, sabe? Só a equiparação salarial é uma aula. Tranquilo, Então, professor. se você me permite, eu queria que você desse uma olhadinha para mim na súmula 6, tá? E na CLT, eu estou falando 561, mas é o 461, né? Eu me confundi com os artigos aqui, ué. Como é que pode um negócio desse? Vê para mim se é o artigo 461 que fala sobre a equiparação salarial. Se alguém puder aí. Isso, é o 461 mesmo. Idêntica função. É ele mesmo, tá? Inclusive, ele sofreu algumas alterações com a reforma trabalhista, que, inclusive, desconsidera algumas coisas que estão também na súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho. Mas, Gislaine, dá uma olhadinha lá e depois você me chama no privado lá no WhatsApp lá, que a gente conversa sobre isso também, tá bom? Beleza, Gislaine? Ela já está pesquisando, já não está nem me dando trela mais. Estou mesmo, professor. Tá bom, depois a gente vai falar, Gislaine. Bem, pessoal, Tá. mas é isso aí. Eu quero que vocês se interessem mesmo e entendam o que eu estou dizendo, porque essa questão que envolve aí, como eu disse, que envolve aí o ônus da prova invertida e tudo mais, tem tudo a ver com a ampla defesa que nós estamos estudando aqui, tá? E é necessário que você entenda essa ampla defesa na prática. Você vê que a Gislaine deve ter passado por alguma coisa semelhante ao que eu estou dizendo aqui, né? Porque se ela está interessada, obviamente, e eu creio que mais pessoas aí já viram falar dessa inversão do ônus da prova e, consequentemente, da necessidade, então, que você pedir para o juiz, né, que a sua ampla defesa e o seu contraditório sejam respeitados também no processo de trabalho, tá? E eu gosto de trazer, assim, esses fatos que eu acabo relatando para vocês aqui, pessoal, porque coisas que a gente já passou por elas, né, na nossa profissão, né? São alguns mais de 20 anos que a gente vem lutando nessa área. Então, coisas que a gente acaba vivendo mesmo, tá? Mas vamos aí. O próximo slide, da imparcialidade